aí, galera da internet, professor Davidson de volta e hoje trabalhando uma aula especialíssima para a galera que está concorrendo ao concurso da PM do estado, do grandioso estado do Ceará, certo? Hoje a gente vai fazer uma aula de revisão, tá? Entendendo logicamente que isso aqui não é só para o concurso do Ceará. Outros concursos do estado do Ceará que cobram história do Ceará, você também pode utilizar à vontade, né? Concurso de prefeitura, concurso do estado, tá? Vários concursos que ocorrem além da PM e que são do estado do Ceará, você pode utilizar estas aulas aqui. E se você ainda não assistiu às 3 aulas que eu gravei sobre história do Ceará, assista, vou deixar aqui na descrição, né? Uma aula sobre história do Ceará colonial, outra aula sobre o Ceará imperial e a outra aula sobre o Ceará republicano. E hoje a gente vai retomar alguns pontos importantes, fazendo uma revisão com 15 questões, 5 questões de cada período, tá? 5 questões de período colonial, 5 questões de período imperial e 5 questões de período republicano, tá? Assista a aula até o final, certo? E você vai ter grandes chances de fechar essa prova. Beleza? Tudo certo? Antes de mais nada, se inscreva no canal, ative o sininho ou ative esse sininho que é importante para você receber outras notificações, certo? Você que é concurseiro, né, e vai fazer concurso em outros estados, aguarde, né? Nós já temos aulas gravadas de história dos estados e vou gravar várias aulas aí, história de São Paulo, história do Rio de Janeiro, história do Maranhão, história do Tocantins já tem, né? E assim eu vou gravando várias aulas de história do Brasil inteiro, além das outras aulas de história geral, de história antiga, medieval, idade contemporânea, idade moderna, no caso moderna e contemporânea, história do Brasil, colônia, império e república. Temos tudo no canal do professor Davidson, o Lembrador. Dê um like no vídeo, compartilhe com a galera, certo? Comenta, pode comentar à vontade, né? Se você tiver uma dúvida, eu respondo pessoalmente. Beleza? Então vamos lá. Primeira questão sobre período colonial. Vamos lá. Sobre a colonização do Ceará, podemos considerar que, antes da consolidação do domínio português, outros colonizadores tentaram tomar posse, com invasões e guerras com portugueses e indígenas. O primeiro forte construído em Fortaleza foi o de São Sebastião, localizado na Barra do Ceará, sendo destruído por invasores, que construíram um forte às margens do rio Pajeú. Sobre este fato, podemos dizer que, tá? Nós vamos analisar item por item de todas as questões, para você saber o que está errado e o que está correto, ok? Item 1. Estamos nos referindo aos franceses? Os franceses invadiram o Ceará, por acaso? Não, tá certo? Quando falamos de Ceará, nós falamos de holandeses. Portanto, caiu francês na sua prova, risca a alternativa, porque está errada, tá? Então, estamos nos referindo aos franceses? Não. Então, o item 1 está incorreto, você risca da alternativa. Se você risca o item 1, por exemplo, a letra A está errada, a letra B também está errada. Você já elimina 2 alternativas. Aprenda a fazer questão de marcar, tá ok? Volta lá. Item 2. Estamos nos referindo ao forte de Schulenburg, tá? Que foi construído pelos holandeses e depois tomado pelos portugueses e renomeado de Nossa Senhora da Assunção. Olha aí, agora sim, falamos uma alternativa correta, tá? Este forte aqui, Schulenburg, tá? Olha o nome, hein? Schulenburg, construído pelos holandeses, ok, construído pelos holandeses. Depois, os holandeses foram expulsos e este forte foi tomado pelos portugueses e renomeado de Nossa Senhora da Assunção. Certíssimo. O item 2 está correto. Se o item 2 está correto, tá? Pode ser a D. O item A não é, porque a 1 está incorreta. Então, nós já encontramos a resposta. Esta questão aí está muito fácil. Não espere tão fácil assim na prova, porque você lendo 2 itens e você já eliminando e já acertando a questão, tá? A não ser que você tenha dúvidas. Nessas questões de itens, o que você tem que fazer? Você tem que encontrar
aquela que você tem certeza, mas a absoluta mesmo, que está correta ou incorreta, qualquer uma das duas. Ou você encontra a correta ou você encontra a incorreta, porque aí você já consegue eliminar alguma alternativa. E depois você vai analisando as outras. Então olha só, o item 2 está correto, já sabemos que é a letra D, certo? Estamos nos referindo à presença de holandeses que invadiram o Forte de São Sebastião às margens do rio Ceará, tornando-se marco inicial de Fortaleza depois de ser tomado? Não, tá? Os holandeses construíram um forte, tá? Aquele forte de São Sebastião, ele não foi destruído pelos holandeses, tá ok? Foi pelos índios. Então olha só, estamos nos referindo à presença de holandeses que invadiram o Forte de São Sebastião, tá? Às margens do rio Ceará, tornando-se marco inicial de Fortaleza depois de ser tomado. Não, o marco inicial de Fortaleza é o Forte Schulenburg, ok? Não é Forte de São Sebastião. Item 4. Os holandeses vinham em busca de matéria-prima. Atenção isso aí, mais um detalhe para o seu conhecimento, tá? Então, os holandeses vinham em busca de matéria-prima, ok? Principalmente prata, sal e âmbar. E por isso construíram o Forte de Schulenburg, às margens do rio Pajeú. Tá aqui, ó, tá? Às margens do rio Pajeú, ok. O Forte de Schulenburg foi tomado pelos portugueses e pelos indígenas e foi renomeado de Nossa Senhora da Assunção. Hoje é o comando da 10ª Região Militar de Fortaleza. Então, se você passar no concurso, né, você vai ter uma relaçãozinha com isso aí. Então, vai passar, né? Então, nós vimos que o item 2, 5 e 6 estão corretos. Então, olha só. 2, 5 e 6 estão corretos. Beleza? Confirmando? Confirmando. 2, 5 e 6. Vamos lá? Questão 2, Universidade do Estado do Ceará. No Ceará, durante os séculos 17 e 18, formou-se o que o historiador cearense Capistrano de Abreu denominaria como civilização do couro, não ouro, do couro. Este aspecto característico da colonização cearense está ligado ao quê? Tá? Ao fato de existir nas terras cearenses uma farta manada de gado bufalino ou bubalino, natural da região, o que proporcionou aos nativos locais e os europeus colonizadores as condições ideais para explorarem aquela riqueza? Não. Gado bubalino, búfalo, não tinha na região do Ceará. Tá? Outras regiões tem. Ilha do Marajó no Pará, Maranhão também, né? Várias regiões aí. No Ceará, essa civilização do ouro, ela não tem a ver com búfalo. Não tem a ver com búfalo. Tá bom? Letra B. Está relacionado ao desenvolvimento, após a decadência da produção agudoeira, de uma grande atividade de pecuária, de corte e leiteira, que ainda hoje é uma das maiores do Brasil e sustenta a economia cearense? Brincadeira, não é isso. O Ceará, com aquela seca toda, com aquele interior todo seco, ele é bom para criar gado? Não, não é, né, gente? Tivemos isso lá no período colonial? Tivemos. Mas dizer que isso aí enriqueceu o estado, que até hoje sustenta o Ceará, brincadeira. Não, tá errado. Letra C. Ao processo colonizatório cearense que ocorreu a partir da ocupação pela pecuária na capitania, através da frente de ocupação do Sertão de Fora, conduzida por pernambucanos, e da frente de ocupação do Sertão de Dentro, controlada principalmente por baianos. Ok, tá certo. Então essa civilização do couro que o Capistrano de Abreu falou está relacionada ao processo de colonizatório cearense que ocorreu a partir da ocupação pela pecuária e criação de gado, tá? Através de frente de ocupação do Sertão de Fora, conduzida por pernambucanos. Tivemos muita relação com Pernambuco em relação à pecuária, tá? E da frente de ocupação do Sertão de Dentro, controlada principalmente por baianos. Tá ok? Tudo certo até aqui? Então a letra C é a correta, porque a letra D é errada.
ao modo original de ocupação através da pecuária bovina, que saindo do Ceará, ajudou na ocupação do interior nordestino, na colonização dos cerrados do centro-oeste, dos pampas do sul do país e do Pantanal mato-grossense. Não, tá? Aquelas áreas, elas se desenvolveram sua pecuária, tá? De maneira independente do Ceará. O Ceará não foi o ponto difusor da pecuária do Brasil, tá ok? Beleza, então por isso está correto. Então, confirmando a letra C, confirmou a letra C, é a correta. Vamos para a questão número 3. Sobre o Ceará no século 17, de 1601 a 1700, marca a alternativa correta. O processo de colonização no Ceará foi iniciado pelos holandeses? Não. Martim Soares Moreno fundou o Forte Nossa Senhora da Assunção? Não. Ele fundou o Forte de São Sebastião. Os holandeses fundaram o Forte de Schulenborg? Né? Os holandeses foram expulsos por Pedro Coelho? Tá? Os holandeses fundaram o Forte de Schulenborg. Uma questãozinha de decoreba, né? Você memorizar. Vamos para a questão número 4. De forma quase geral, métodos de colonização portuguesa seguiam soluções entre si parecidas, restringindo-se inicialmente à instalação de feitorias litorâneas, de fortes, igrejas e tal, de onde tentavam gradativamente ir ocupando as terras do interior. Os portugueses optaram pela cidade em Acrópole, tá? Atenção, presos ainda em soluções medievais, embora vivendo nos últimos dias da Renascença. Pela posição do Forte de Schulenborg, atual 10ª região militar, podemos inferir que a cidade em Acrópole significa cidade que é construída para quê? Próxima ao mar, para facilitar o desembarque, próximo a um rio para facilitar a vida diária, sem a complexidade da metrópole, em local mais alto para proteção, para abrigar uma elite no poder. Tá? Cidade em Acrópole, lá na antiguidade, a elite morava na cidade mais alta. Mas a cidade em Acrópole, baseada na cidade medieval, é proteção. Olha só, não confunda. Na antiguidade, a Acrópole, na parte mais alta da Acrópole, moravam a elite, a aristocracia. Tá? Agora, da Idade Média para cá, a cidade em Acrópole refere-se à proteção, muralhas e fortes, no caso do Schulenborg. Então, confirmando aqui, letra D, de Davidson, professor Davidson, ou lembrador, né? Em local mais alto para proteção. Então, se estiver gostando, dê um like logo nesse vídeo, se inscreva no canal, clique no botãozinho vermelho e ative o sininho. Não se esqueça, hein? Vamos para a questão número 5, última questão de período colonial no Ceará. A fortaleza, de onde a vila recebe a denominação, fica sobre uma colina de areia, próximo às moradas, e consiste num baluarte de areia ou de terra do lado do mar e uma paliçada enterrada no solo para o lado da vila. Contém 4 peças de canhão de vários calibres apontadas para muitas direções. Tá? Notei que a peça de maior força está voltada para a vila. Tá aqui, ó. Aqui é a paliçada, aqui é o forte, né? A peça maior do lado de cá, não dá para ver muito bem daí, se der um zoom talvez dá para ver, está voltada para a vila. A outra voltada para o mar, a outra voltada para cá e a outra voltada para lá. Tá? Por quê? Porque a mais poderosa estava voltada para a vila, para o interior, para a floresta, para a mata, né? Bora lá. Pela descrição do viajante anglo-português Henrique Costa, ele visitou a vila em 1811, século XIX. Podemos deduzir que a preocupação maior era com as ameaças vindas do mar, os estrangeiros que também queriam as riquezas que a terra poderia oferecer. Olha, bem atento, presta atenção. 1811. Não tinha mais estrangeiro querendo invadir o Brasil, não, galera. Estrangeiro no Brasil é século XVI, principalmente. Século XVII, ali no começo, né? Os holandeses invadiram, né? Meados do século XVII, 1630, invadiram Pernambuco, depois, né, vieram também invadir o Ceará em 1640, certo? 1612, os franceses invadiram o Maranhão, tá? Então, até o século XVII, tudo bem, invasões estrangeiras, mas depois disso não tem, nós estamos no século XIX já, tá? O artefato bélico expressava um modo amigável
Porra, um forte daquele tamanho, apesar da representação da força do canhão, de tratar com os nativos da região, os indígenas, eles tratavam com os indígenas assim, com um canhão bem amigavelmente, é isso mesmo? É isso, produção? Não, né? Tá errado, nada a ver com isso, tá? Reprimir para manter a ordem social e intimidar o possível surgimento de rebeliões e de descontentamento popular não fazia parte da administração povoada? Fazia. Havia um controle constante para não haver rebeliões, para não haver conflitos. Então está errada a letra C. Pela posição do canhão mais potente, fica evidente que a preocupação com as ameaças vindas da terra. Isso também revela um temor contínuo da agressividade dos indígenas. A galera tinha medo dos nativos. Por isso aquele canhão tão forte voltado para a vila, para a floresta. Tá certo? Então havia esse temor dessa galera com medo dos nativos. Então a correta aqui, letra D de Davidson novamente. E letra E, a própria posição do forte era vulnerável, pois era construído de estacas por um lado e por outro lado havia um ar, local de ancoradouro dos invasores. Não tinha mais invasores. Tá? Então correta realmente aqui, letra D. Beleza? Era voltado para o interior, para a ameaça indígena. Agora, período imperial, já vimos 5 questões de período colonial, agora vamos ver mais 5 questões do período imperial. O Ceará no período imperial. Vamos lá, professor? Se inscreva no canal, não se esqueça, don't forget, tá? Se você se inscrever, isso aí já vai dar uma sorte. Esse canal aqui ele é pé quente para a galera que quer fazer Enem, vestibular e concurso também. Então se inscreva já e ative o sininho. Questão número 6. Tinha Fortaleza o aspecto de sombria desolação. A tristeza e o luto entravam em todos os lares. O comércio completamente paralisado dava às ruas mais públicas a feição de uma terra abandonada. Os transeuntes, os pedestres que se viam eram vestidos de preto ou eram mendigos saídos dos lazaretos com os sinais recentes de bexiga confluente que eles esburacou a cara e deformou o nariz. Tá? Estamos falando de um período crítico no estado do Ceará e em Fortaleza. Tá? Em relação à citação acima, Fortaleza estava passando por uma forte crise sanitária que levou a uma epidemia no final do século XIX, que matou grande parte da população na época. Estamos nos referindo a uma epidemia de varíola, galera. Uma epidemia de varíola, final do século XIX. E o pior, estávamos na Belle Époque, período de modernização da cidade, do Rio de Janeiro, de Belém, do Ceará, finalzinho do século XIX e início do século XX. E o Ceará, Fortaleza, tem um surto de varíola, que chega uma noite e vão morrer 1.000 pessoas em Fortaleza, só dessa peste. É um assunto bom de cair, já que estamos aí, passando por uma pandemia, finalizando uma pandemia, por que não cair uma epidemia em Fortaleza? Tá certo? Então nós tivemos seca e tivemos epidemia em Fortaleza. A seca, 1930. A epidemia, final do século XIX. Nós vamos ter uma questãozinha lá no Brasil Republicano sobre a seca, tá ok? Então, Belle Époque é bela época, quando tá maravilha. Aí acontece uma epidemia de varíola, que só para confirmar. Vamos lá, questão número 7. No dia 13 de fevereiro de 2021, o jornal O Povo publicou uma matéria sobre a descoberta do túmulo de um líder abolicionista, o qual liderou o movimento grevista no Porto de Fortaleza, que pôs fim ao tráfico interno de escravos no Ceará. Nós sabemos, você sabe, se assistiu a minha aula, você sabe que a província do Ceará foi a primeira província do Brasil a libertar oficialmente a escravidão, tá certo? Quando fala assim, estado do Ceará, só vale o nome estado no período republicano, tá? Vai que cai uma questão de império usando o nome estado, tá errado. Durante o império, o nome das unidades federativas eram província, beleza? Olha lá.
Essa insurreição levou outros estados também a se manifestarem contra a escravidão, resultando na abolição adiantada do Ceará e em seguida do restante do país. Estamos falando de quem, galera? Quem é esse líder abolicionista? Né? De que encontraram um túmulo agora, em fevereiro de 2021, muito recente. Vai que cai na prova de vocês, hein? Presta atenção. Francisco José do Nascimento, o famoso Dragão do Mar. Dragão do Mar. Lá em Fortaleza, quem já foi, quem vai fazer a prova, né? Pode visitar o Dragão do Mar, um grande centro cultural em homenagem ao Francisco José do Nascimento. Confirmando? Letra B de bola. Francisco José do Nascimento, o Dragão do Mar. Bora lá, questão número 8. O epíteto Terra da Luz foi atribuído ao Ceará por ter sido a primeira província, olha o que eu tinha falado para você, província, não é estado, a abolir oficialmente a escravidão. Sobre este episódio tão marcante para a história do Ceará, assinale a alternativa correta. A campanha abolicionista foi muito intensa, contando inclusive com a participação dos jangadeiros, já que os escravos constituíam quase a metade da população da província. Não. Se você assistiu ao vídeo de Ceará colonial e Ceará imperial, você vai ver que a mão de obra escrava ela não é intensa na província do Ceará, nem na capitania, no tempo colonial, e nem na província, no tempo do Império. Era uma mão de obra, comparando-se com outras províncias, né, de menor escala. Não era tão grande como em São Paulo, Rio de Janeiro, certo? Então, na Bahia, Pernambuco, que tinha assim, metade ou mais da população sendo escrava ou ex-escrava. Aqui no Ceará, não. Completamente errada aqui a questão. A escravidão representava a principal fonte de mão de obra para a província, principalmente na pecuária e na cultura de algodão. Desde quando pecuária precisa de muito escravo? Né? Não, né? Teve um pouquinho lá na charqueada e tal, mas pecuária em si não tem muita mão de obra. É um vaqueiro, 2 vaqueiros e só. E vaqueiro não era escravo, vaqueiro era trabalhador livre. Tá? E o algodão também não teve tanta mão de obra escrava assim. Também foi restrita. Então a letra B também está errada. Risca isso aí. Letra C. O movimento abolicionista foi liderado pelos proprietários de terras, insatisfeitos com a escravidão e interessados na imigração de europeus. Eita, se eu estivesse falando aqui dos fazendeiros, dos cafeicultores do Oeste Paulista, aí sim é uma coisa, porque eles foram os primeiros a começar a substituir a mão de obra escrava por trabalhador livre, imigrantes europeus, tá? Mas no Ceará também nem tinha muito assim, porque que os fazendeiros aqui vão tomar a frente do processo de libertação desses escravos, né? Na década de 1880, o número de escravos já era muito reduzido, fato agravado pela seca de 1877, quando as fugas e as alforrias foram intensificadas. Correto. O que é alforria, professor? Alforria é o documento de libertação daquele escravo. O escravo podia comprar uma alforria ou ele poderia ganhar de presente uma alforria. Aqui, alguns escravos já estavam ganhando a alforria, porque o senhor não estava dando conta de sustentar, de dar comida para aqueles escravos por conta do resultado da seca de 1877. Então, a questão correta é a letra D novamente. Só está dando letra D, professor. É coincidência? É coincidência. Eu peguei as questões aleatoriamente. Eu não procurei as que tinham gabarito, letra D. Tá? Letra D de Davidson, o lembrador. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê um like no vídeo, compartilhe, comenta. Beleza? Vamos para a questão período imperial. Um fato revoltante, horroroso, sucedeu. Ei, professor, tá errado isso aqui, ó. É a linguagem da época, tá bom? Não se preocupe com isso. Quando da sua execução, o tiro de honra, fendendo a cabeça da pobre vítima, fez saltar os miolos, e um dos militares presentes, o alferes ajudante Manuel da Silva Braga, conhecido como Braga Visão, chamou um cachorro e os deu a devorar.
um ato de canibalismo. Tá? Esse Braga Visão, assim chamado por causa do seu físico, muito alto e magro, tinha uma alta visão, não era muito alto, e Braga era o nome, então fez esse trocadilho com a visão que ele tinha, que era muito boa, que era muito alto, né? De longas barbas brancas, fisionomia patipular, foi juntamente com o capitão Cabral, e teve oficial comandante da tropa que acompanhou Suplício, Mororó e Pessoa Anta. Beleza? O excerto acima, a citação acima, de autoria de Barão de Sturge, refere-se à execução de Luiz Inácio de Azevedo, conhecido como Azevedo Bolão, e caracteriza-se como um dos episódios que, vamos lá? Quando é que foi? 1824. Olha só o livro, quando você, se na tua prova cair questão que tiver imagem, sublinha a data da imagem. Se tiver uma referência de livro do movimento, sublinha a data do livro do movimento. Se tiver um documento de um movimento histórico do Ceará, olha a data para você saber se é colonial, imperial ou republicano. Beleza? No caso, esse aqui é imperial. 1822 foi proclamada a independência. Então, aqui era o governo de Dom Pedro I. Marcaram as punições exemplares impostas pelas autoridades imperiais aos participantes da sedição de Pinto Madeira. Tá? Mostram como a coroa puniu no Ceará os participantes da Revolução Pernambucana de 1817, executados após 8 anos de prisão. Representam o desfecho dado a alguns dos principais participantes da Confederação do Equador na província do Ceará. Explicam a forma como foram tratados os participantes da balaiada que se estendeu do Maranhão ao Piauí, do Piauí ao Ceará. Galera, 1824 é a Confederação do Equador, que ocorreu primeiro em Pernambuco, que começou em Pernambuco, mas Ceará participou. Entendido? 1824, o mesmo ano da Constituição Imperial. E é por isso que ocorreu a Confederação do Equador, contra a centralização do poder, contra o poder moderador de Dom Pedro I. Tá ok? Então, 1824 só tem uma aqui. Tá falando sobre o desfecho dado a algum dos principais participantes da Confederação do Equador na província do Ceará. Terminamos as questões de Brasil Imperial e agora vamos para questões de Brasil Republicano. Brasil Republicano não, professor. Ceará Republicano, né? Então, bora lá. Questão 11. Na década de 1930, o Ceará foi marcado política e socialmente por siglas como LCT, COC e LEC. Tá? Considerando as organizações identificadas por essas siglas, é correto afirmar que a LEC, Liga Eleitoral Cristã, congregava apenas eleitores ligados aos movimentos libertários do socialismo e comunismo. É errado. Existia a LEC, Liga Eleitoral Cristã? Existiu. Agora assistimos os vídeos lá que eu explico tudinho isso. Mas eles eram anticomunistas, antissocialistas. Tá ok? Beleza. A LCT, Legião Cearense do Trabalho, possuía caráter socialista, antifascista e anticlerical e lutava contra a influência católica na política cearense. Não, tá errada também. A Legião Cearense do Trabalho não tinha caráter socialista. Ela era fascista, tá? Ela era clerical, com apoio da igreja, tá ok? E lutava não contra a influência da igreja, mas lutava junto com a igreja católica. Então, por isso está errada também a letra B. Aproveita para ir estudando, tá? COC, Círculos Operários Católicos, atuavam de forma assistencialista e confessional para promover colaboração entre patrões e empregados. Correto, tá? O COC é isso aí, Círculos Operários Católicos. Assistencialismo, confessional, porque estava relacionado com a igreja também, certo? Eram caracterizados por sua origem católica, desvinculada de doutrinas como o fascismo? Não. Desvinculada, não. A LEC era fascista, a LCT era fascista também. Tá ok? Então aqui fica a letra C de cavalo.
Tá ok? Beleza até aqui? Se inscreva no canal, não se esqueça. Clica logo aí, moço. Já tá aí, aproveita, clica, se inscreva no canal, dê um like logo nesse vídeo, comenta, compartilhe com os colegas que você quer que seja aprovado junto com você, que ande naquela viatura, né, naquelas Hilux SW4 lá de Fortaleza, com aquelas rouponas, né, que até quem é magro, né, fica fortão dentro daquela farda de polícia militar, combatendo a bandidagem no Brasil, republicano. Bom, então bora lá. Questão 12. Acerca do autodenominado governo das mudanças no Ceará, marque a alternativa correta. Se você não estudou o governo das mudanças, vai lá no vídeo do período republicano e veja no finalzinho. Com Tasso Gereissati. Apresentou-se como uma alternativa à corrupção e ao clientelismo típico das políticas do coronelismo e ao que foi tratado como inoperância da esquerda. Né? Parece que é o correto. Tá? Um governo que se dizia moderno, né? Contra as oligarquias antigas e tal, aquela coisa toda. O autodenominado governo das mudanças apresentou um discurso que defendia a positividade das tradições, da gratidão e da lealdade política. Né? Não. A primeira das gestões do governo das mudanças buscou consolidar o apoio da classe política e de demais setores da sociedade civil, não civil. O chamado governo das mudanças foi resultante dos debates realizados em espaços institucionalizados, como o Departamento Nacional de Obras contra as Secas, DENOX, e Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, SUDEN, com a total ineficiência administrativa demonstrada com a vida pública, os jovens empresários que se reuniam no Centro Industrial Cearense, SIC, para promover o chamado governo das mudanças, tiveram trajetória política curta, não conseguindo a recondução de mandatos ou a sucessão de seus integrantes nos quadros dirigentes da política do Estado do Ceará. Eita, que alternativa grande, hein? Parece que até é certa, porque o cara vai botando tanto argumento, não, essa aqui que é certa. Tá errada. Correta aqui, galera. Letra A. Tá? Esse governo da mudança de 1986, com o Tasso Gereissati, ele vem justamente para quebrar aquela tradição das oligarquias no poder. Se bem que também ele fazia parte de outras oligarquias e tá lá no poder, essa galera do Gereissati, né? Um largo osso. Ao assumir a condição de beato, abraçou também um direcionamento político para a sua vida. Baixa Danta e Caldeirão foram organizados a partir de sua liderança, baseada em 3 princípios: fraternidade, oração e trabalho. Presta atenção, fraternidade, oração e trabalho. Naquela ética de base cristã, o trabalho era a única forma de obter o pão de cada dia, pois ninguém devia viver às custas do trabalho alheio. Um homem não poderia ficar rico explorando o semelhante. Era uma religiosidade não capitalista. Tá? Beleza. Francisco Juazeiro e Caldeirão. Espaços de sagrado e profano. Bora lá. Acerca das experiências do Caldeirão, que não foi o Caldeirão do Huck, nem o Caldeirão do Marcos Mion. Tá? Tratou-se de um movimento comunitário político liderado e organizado por Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro, o beato Antônio Conselheiro de Canudos, não tem nada a ver com isso aqui, tá? Antônio Conselheiro é da revolta ou da guerra de Canudos, no sertão da Bahia. B. Foi uma experiência organizada em meio às políticas públicas do Estado do Ceará para controle social sobre os retirantes durante o período de estiagem. Como Caldeirão, outras comunidades desse tipo foram realizadas em Quixeramobim, Crateús, Ipu, Senador Pompeu, além de Fortaleza? Não. Isso não foi uma atuação do Estado, não foi uma política pública do Estado, não. C. Representando um contraponto ao contexto vigente do individualismo capitalista e desigualdades sociais. O Caldeirão, sob liderança do beato José Lourenço, até ok, né? Era organizado como uma cooperativa de camponeses, tendo como orientação os princípios da solidariedade cristã. Parece que está certa. Vamos só confirmar. Letra D. Com objetivo eleitoreiro e econômico, José Lourenço, integrante do Partido Operário Cearense, organizou a comunidade do Caldeirão de Santa Cruz do Deserto para garantir o sistema de votação. Não, vou nem continuar a ler. Não tinha interesse eleitoreiro, interesse econômico, não fazia parte de partido, está tudo errado. A correta aqui, realmente,
É a letra C de cavalo. Beleza, galera? Vamos para a questão 14, penúltima questão. Atenção, assista até o final, que eu quero que você fechando essa prova. Após a redemocratização, o Ceará rompe com o ciclo dos coronéis na condução do Estado, iniciando um novo ciclo político com as eleições de 1986. O governador eleito em 1986 com o voto popular foi quem? Falei agorinha. Tasso Gereissati, Lúcio Alcântara, Gonzaga Mota, Ciro Gomes, Beniveres? Não, Tasso Gereissati. Falei agora há pouco, um governo das mudanças. Tá bom? Questão 15, última questão. Atente para o seguinte excerto que se refere às razões que levaram à criação dos campos de concentração do Ceará em 1932. Meu Deus do céu, tinha um fascismo aqui, né? Campo de concentração igual o do Hitler, para matar judeu, matar homossexual, negro, diabéis. Não, não tem nada a ver com isso. Tá? O campo era o último recurso, cheio de sofrimento e de dor, que sua condição de sem terra tornava inevitável. Mas nestes anos, eles aprenderam a se organizar em multidões, aparentemente disformes e sem controle, que levaram medo às autoridades e aos comerciantes de alimentos. O simples ajuntamento de retirantes já era o suficiente para aterrorizar as populações das cidades mais próximas às áreas secas. Tá? Então aí, ó, um texto chamado de tragédia oculta, que quase ninguém sabe, né? É uma tragédia que aconteceu. O evento acima retratado se deu como forma de tratar o sobrevivente do massacre da comunidade de Caldeirão, de Santa Cruz do Deserto, que foi liderado pelo Beato José Lourenço. Não foi nada disso. Letra B. Em função da grande epidemia de varíola que se abateu sobre o Ceará e ameaçou a capital do estado, sendo contida pelas ações profiláticas promovidas por Rodolfo Teófilo. Eu falei agora há pouco para vocês sobre a varíola no tempo imperial, não no tempo republicano. Presta atenção, se você assistir minha aula, você vai saber lá na hora da prova que a varíola no final do século XIX, período imperial. Certo? Seca 1932. Ah, teve outra lá, 1877 também teve. 1877. Mas esta aqui foi de lascar o papo, né? 1932. Cadê? Como estratégia governamental para conter o fluxo de flagelados que rumavam as principais cidades cearenses em virtude da seca iniciada em 1930. Eita, parece que é correta, hein? 1932, 1930, será, professor? Devido à necessidade de conter os fluxos migratórios cearenses para outras regiões do país, como o Sudeste, o que causaria a falência da economia local por falta de mão de obra. Realmente aqui, letra C, tá? Por causa da seca de 1930 e 1932, criaram campos de concentração para pegar essa galera que estava morrendo de fome, né? Não foi igual o Hitler, não, que pegou os judeus, pegou os negros homossexuais, gêmeos, deficientes físicos, deficientes mentais, para escravizar nos campos de concentração e matar nos campos de extermínio, tá? Campo de concentração aqui era para salvar a galera que estava sofrendo com a seca. Beleza, galera? Finalizamos por aqui. Foca no lembrador, se inscreva no canal, né? Estamos por aqui. Aqui tem aula de todo tipo. É para a galera do Ceará, é para a galera do Tocantins, é para a galera do Maranhão, é história do Brasil, história do mundo, tem tudo. Então se inscreva no canal, não perca nenhum vídeo, ative o sininho para receber a notificação e não baixe o vídeo, pelo amor de Deus, né? Não baixa vídeo não, que o meu pagamento vem quando você assiste online. Beleza, uma boa sorte para todo mundo. Qualquer dúvida, coloca nos comentários aí que eu respondo. Um abraço, até a próxima aula.